Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Lar Irmã Zarabatana. Hoje nós temos a honra de conversar aqui com o dirigente, o presidente da nossa casa, nosso querido Bira, o Birajara Garcia Paz, e que vai trazer para a gente aqui a história do Lar Irmã Zarabatana, quem são os guias, os mentores da nossa casa, contar um pouquinho da trajetória desse lar que presta tanta caridade para tantas pessoas. Boa noite, Bira. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que estão ouvindo. A gente, eu tinha uma preocupação de que as pessoas, quando chegam na nossa casa e ouvem a gente saudar a Zarabatana, e logo depois a gente sauda Corumbá, Curicuri, as pessoas ficam perdidas, porque, certo, Zarabatana é a guia da casa, então saudamos a guia da casa. E quem são Corumbá e Curicuri? E a gente então precisa voltar no tempo para poder compreender quem são esses guias que fazem a direção espiritual da casa. Zarabatana, Corumbá e Curicuri são a direção espiritual da casa. Então nós vamos voltar na época, vamos à década de 1930, em que o marido de Dona Jacelina, vou me explicar bem, Dona Jacelina, foi a médium que dava incorporação a Zarabatana, Corumbá e Curicuri. Então, o marido dela estava doente e uns amigos levaram o marido dela a um centro espírita em Vila Isabel. Então foi a primeira vez, foi a segunda, foi a terceira, e ela então ficou cismada, porque eles iam nessa reunião, e ele não falava o que era, e ela resolveu ir também. E ao entrar no centro espírita, imediatamente quando entrou, ela apagou. Deu então incorporação ao Corumbá. E dali ela foi comparecendo algumas vezes, e passaram então a fazer uma reunião mediúnica lá no 525, ali onde hoje nós temos o Lar Zarabatana. Era uma casa antiga, não era uma casa de 2 andares, é porque antigamente se faziam casarões em que a parte de cima a família morava e a parte de baixo eram porões habitáveis. Ali era a residência da Dona Jacelina. Era a residência da Dona Maria, que era a mãe dela. Né? Ah, entendi. Então passaram a fazer ali reuniões estritamente familiares. Então o Corumbá vinha o Curicuri, e esses dois que se identificaram, o caboclo Corumbá, Curicuri, que a gente, quando ouve dizer, é um africano, mas não era um preto velho, ele era um novo, ele era, segundo Dona Jacelina me contava, ele se apresentava de uma forma como um novo, forte, não era um preto velho. E então eles vinham fazendo essas reuniões semanais, até que em 1942 o Corumbá comunica de que a guia que cuidava daquele trabalho que estava sendo feito ali iria se apresentar na próxima reunião. Essa próxima reunião, no dia 4 de setembro de 1942, quando Zarabatana se manifestou pela primeira vez. E em outras vezes também ela veio e começou a contar a vida dela, até que o Olívio, era um frequentador da época, um parente, romantizou essa vida dela nesse livrinho que nós temos lá, e contou, né? E daí ela fez contou a sua história e mostrou o seu interesse de que se fizesse uma casa espírita. E Dona Maria, que era a mãe de Dona Jacelina, se tornou uma fã ardorosa de Zarabatana e então resolveu fazer o que hoje, onde é o nosso auditório hoje? Em
fez ali em 1944, inaugurou aquele auditório do jeito que ele é hoje, dedicado a Zarabatana. Começou então o Centro Espírita a não ter muito movimento. O movimento era estritamente de família e amigos bem chegados. Sim. E o centro então foi desenvolvendo. Zarabatana pediu na época que se fizesse um abrigo para meninas órfãs. Ela queria fazer um abrigo de meninas órfãs. E aí foi tocando essa ideia para frente, tudo. E na época, então, Dona Jacilina me contava, porque o Corumbá fez parte da história que Zarabatana tinha. Ele fez parte da história. E muita gente achava que Curicuri era o outro índio que fez parte dessa história, porque havia Corumbá e Zarabatana que foram assassinados, e o outro índio o que assassinou, mas na verdade não era. Dona Jacilina me dizia que ela achava que Curicuri, ela quando era muito pequena, tinha um senhor escuro, alto, que era alto e forte, que rezava as crianças. E ela de vez em quando era rezada, porque ela, como brincava com irmãos espirituais, a mãe dela cismava que ela tinha alguma coisa, que ela não era normal, porque ela dizia: estou brincando com a minha amiga Virgínia. A minha amiga Virgínia, e ela, enquanto as outras irmãs brincavam, ela brincava sozinha com a amiga Virgínia. E hoje nós tivemos a irmã Virgínia, que quando Dona Jacilina deixou de vir à casa, a irmã Virgínia foi então indicada para transmitir os seus recados. Então, você vê, já tinha uma companhia espiritual que ela mesma chamava de Virgínia, e, como diz, coincidência não existe, a irmã Virgínia depois veio trabalhar na nossa casa. E ela dizia então que o Curicuri era esse senhor que fazia aquelas rezas antigas. Muitos males eram resolvidos com rezas, dores, tudo isso, né? E o Curicuri, quando ele chegou na nossa casa, as pessoas mais antigas, acho que são poucos, entendem, porque Zarabatana dirigia a mesa. Tinha uma sala ao lado, onde o Corumbá atendia aos casos de influência espiritual, e o Curicuri atendia aos casos de saúde. Né? Então, a gente crê que a Dona Jacilina tinha na cabeça que o Curicuri era esse senhor que ia lá muito rezar, tudo isso, entendeu? E daí, então, ele desencarnou e ela cresceu, se tornou espírita, porque era uma família eminentemente católica, e quando ela começou a trabalhar na espiritualidade, surgiu esse irmão Curicuri, que dava o título de Curicuri africano. Entendi. Certo? Então, esse é o trio dirigentes da nossa casa, dirigente espiritual: Zarabatana, Corumbá e Curicuri. Enquanto a Dona Jacilina frequentava a nossa casa, eles davam, Zarabatana sempre mandava ordens através do Corumbá. Ela dificilmente, ela se manifestava muito nas reuniões dos dias 4. Os dias 4 era o dia em que Zarabatana se manifestava, que ela gostava dessa sessão dos dias 4, que infelizmente tivemos que parar, né? Então, e a condução, e no caso a manifestação era feita, quer dizer, os recados chegavam através do Corumbá pela irmã Jacilina. Entendi. Certo? E assim foi a nossa casa surgir, sempre procurando atender aos desígnios, às determinações de Zarabatana. Surgiu alguém que deu a ideia de fazer aquela obra faraônica que nós temos lá hoje,
que consumiu muito dinheiro, mas também não pôde ir para frente devido a erros de construção, tudo isso que não vem ao caso. Mas, então, a gente não pôde concluir essa obra de Zarabatana. Recebemos uma psicografia, inclusive, mostrando que numa outra encarnação desse espírito de Zarabatana, em Niterói, antes de Dona Jacilina receber Zarabatana, tanto que essa irmã lá de Niterói desencarnou antes de Dona Jacilina começar ao trabalho, né, com Zarabatana. Essa irmã, ela era filha de um médico lá em Niterói, ajudava muito os pobres, porque ele era um médico homeopata, e ela que ajudava a fazer as fórmulas, a fazer tudo, e ela conseguiu lá em Niterói montar um orfanato para meninas órfãs, que era um dos sonhos que Zarabatana trouxe também para cá, e a gente não conseguiu fazer, né? Mas lá ela conseguiu montar esse orfanato, essa casa para atendimento de meninas órfãs. Bacana. E hoje a gente sabe, né, Bira, que ali no nosso prédio funciona no plano espiritual, funciona, né, um orfanato, um tratamento. Que como a gente não conseguiu formar o que ela desejava, a espiritualidade conseguiu já. A nossa casa teve um grupo de médicos e tudo, conseguiu formar uma enfermaria espiritual. A gente conseguiu transformar um imóvel que não podia ser aproveitado no jeito que ela pediu, mas ele poderia ser aproveitado pela espiritualidade como um hospital. Sim. Quantas falanges foram trazidas, e a gente, quando isso começou, uma senhora que estava no desenvolvimento lá de nossa casa, ela um dia, ela falou, estão trazendo muitos irmãos, que a gente até aquela época não estava funcionando esse hospital. Então, estão trazendo muitos irmãos espirituais necessitados de atendimento. E essa falange que está chegando está dizendo que nós temos espaços que não são aproveitados, que poderiam ser aproveitados, então, para se montar essa enfermaria. Você vê que a espiritualidade deu um jeito de usar aquele espaço. E uma coincidência, que o irmão Pedro, uns dias antes, umas sessões antes, tinha falado para mim, manda limpar o quarto andar, porque a espiritualidade está precisando. E depois chega num desenvolvimento, essa senhora tem essa evidência, e então nós mandamos limpar o quarto andar para preparar o quarto andar para essa enfermaria, porque, e como tem sido procurado, como tem feito caridade ali, quantos irmãos já foram atendidos ali. Muitos. Agora, no período da pandemia, ficou cheio, né, Bira? Nós vimos que essas aulas ficaram lotadas, que o trabalho foi bem intenso, né? Muito intenso. E, inclusive, um irmão fez uma descrição, que eu nem falei isso com o Ludigero, mas a descrição que ele fez de uma pessoa, de um irmão trabalhando nessa enfermaria, a descrição combina com a mãe do Ludigero, a Dona Maria. Ela estava trabalhando ali na enfermaria, no atendimento. E assim vai, né? A gente vai tocando essa parte, procurando melhorar, até aumentar a área dessa enfermaria, porque tem sido, a pandemia lotou a nossa enfermaria, lotou. E a gente recebeu aquela mensagem
daquela médium paulista, em que Zarabatana fala do atendimento que ela queria que fosse feito, que todo mundo estava, a pandemia estava aí, mas todos nós estávamos sendo cuidados por ela, pela falante dela, mas que tínhamos que trabalhar, né? Sim. Isso foi uma mensagem que eu estava. Você teve hora que eu estava assim meio, mas meio inseguro, Preocupado, né? Porque a casa estava fechada e a gente, o que a gente vai fazer? E a mensagem dela veio trazer para a gente incentivo, que a gente tinha que fazer as reuniões, como fizemos as reuniões virtuais, tudo. Então isso foi uma mensagem que nos deu muito alento, muita força para continuar o trabalho, né? Sem dúvida. E durante esse período da pandemia, apesar de estarmos com as portas fechadas, nós médiuns, a gente se reunia nos horários, né? Exatamente nos horários das reuniões públicas, em corrente, né? Em corrente impressa, em corrente, para que essa energia fosse captada pela falange da casa e pudesse dar sequência a esse trabalho que estava sendo feito lá por esses irmãos doentes, né, que estavam sendo recepcionados, enfim, esses irmãos desencarnados. Muito. Inclusive, atendimento a muitos desencarnados, porque a pandemia transformou muitos desencarnados em rebeldes, incompreendidos, né? Eles não aceitavam aquele desencarno tanto assim, né? Então a falange trabalhou muito por isso. Bacana. E hoje a gente sente que a força espiritual da nossa casa tem aumentado. Sim. Apesar do frequentadores terem diminuído, mas a força espiritual da casa tem aumentado. Tivemos que paralisar alguns trabalhos, mas serão em breve reabertos, né, recomeçados, porque a gente ainda se ressente de médium em quantidade para fazer um trabalho de sala, de tratamento, trabalho de desobsessão, tudo isso. A gente precisa ainda de uma quantidade de médios maior, né? Sim. É verdade, a gente teve uma diminuição não só dos frequentadores e também do corpo mediúnico, né? Algumas pessoas já mais de idade, outras que se mudaram do Rio, mas ainda assim o trabalho foi muito fortalecido, né? Foi. A gente sente que o trabalho foi bem fortalecido. Muito fortalecido. E Irmã Zarabatana não se manifesta mais nos dias de hoje, né, Bira? Desde que a dona Jacilina parou de trabalhar. A dona Jacilina parou de trabalhar, ela ainda, quando a dona Jacilina deixou de fazer o trabalho normal, durante algum tempo, ela ainda vinha uma vez por mês e nos trazia muita força, muita vibração. Mas depois disso, dona Jacilina enfraqueceu muito, o corpo enfraqueceu muito, e Zarabatana deixou de vir, passou a mandar seus recados ou pelo irmão Pedro ou pela irmã Virgínia, né? E agora a gente recebe a intuição através do Corumbá dos recados dela. Às vezes eu ainda consulto o irmão Pedro, e o irmão Pedro nos traz alguma mensagem, alguma palavra de incentivo, de correção, tudo isso, né? Certo? É isso aí. A gente tem que estar sempre vibrando, porque a força, nós temos uma força que nos leva para frente, mas nós sentimos sempre uma força que nos puxa, né? Que a gente, que nós atingimos a esses irmãos. Então, eles às vezes nos fazem
voltar para trás. Eles fazem, nos puxam para trás e a gente tem que estar preparado para firmar o pé e não dar esse passo atrás, estar sempre indo para frente, sempre vibrando com muita força, com muita crença, né? Muita fé. Sim. É verdade. É importante falar também, né, Bira, que apesar de a gente ter uma construção de um prédio tão grande, né, é um prédio que gera ainda tanta despesa para que se mantenha de pé, um prédio desocupado, né, com algumas problemáticas, e que a gente conta muito com a colaboração, né, dos frequentadores, dos médios, para que a gente consiga manter o nosso trabalho. Muitas pessoas se iludem quando vem um prédio no ponto que é o Aquário de Bonfim, naquele espaço, um prédio com 8 andares, se iludem que a casa tem uma fortuna, quando que na verdade aquele não tem valor. Ali nós só temos o terreno, porque os erros de construção são tantos que você não tem como aproveitar. Não tem como dar utilidade, né? Não tem como aproveitar aquela construção. Então, o que acontece? Você ali só tem despesa. Você tem que, de vez em quando, estar fazendo a manutenção para evitar que caia um pedaço em cima de alguém na calçada, porque isso é que acontece. Um prédio parado há mais de 60 anos, não tem condição. Então, é um ponto. A casa, muita gente eu sei que fala que a casa tem muito dinheiro porque tem um prédio daquele, mas é um prédio que não tem valor. O terreno tem valor, mas não podemos vender, não podemos fazer nada porque a escritura não permite. E temos que gastar dinheiro com manutenção, porque temos que manter, para evitar que haja algum acidente, alguma coisa. Então, nós somos obrigados a manter, de vez em quando, gastar algum dinheiro ali para que fique de pé. Se possa dar continuidade. Não há condição de fazer diferente. É muito importante essas colaborações para a nossa casa, né? Muito. Nós dependemos muito. Estamos agora, conseguimos vencer as despesas de 13º salário, porque você vê, novembro tem o 13º salário, então são salários em dobro. Quando tem salário em dobro, a Previdência Social também é em dobro. O Fundo de Garantia é em dobro. Então a gente conseguiu vencer isso graças a essa rifa que foi passada e que a gente conseguiu cobrir essas despesas, né? São despesas emergenciais. Temos alguns associados que voltaram à casa, mas esqueceram que a casa precisa. É o que eu digo às vezes, o simples fato de abrir o portão já gera despesa, né? O simples fato da gente abrir o portão para receber as pessoas já gera despesa, energia, material de limpeza, material de higiene, água, tudo isso gera despesa, né? Então, é isso que nós precisamos de força que precisamos que os nossos frequentadores reconheçam isso, reconheçam que a gente nunca fizemos nada para ver qual é a posição daquela pessoa junto à nossa tesouraria para atender ou não. Estamos sempre atendendo, nunca fizemos distinção entre quem está em dia e quem não está, quem não é. A colaboração nunca foi obrigatória, né? É voluntária. Você vê o próprio trabalho na sala de tratamento envolve despesas, que é material, tudo isso. E nunca, quantas pessoas vieram de fora e nunca também procuraram ajudar em nada, né? Tudo isso, a gente cobra essas despesas todas. Vamos falar um pouquinho dos trabalhos da casa, Bira? Vamos. Para quem não conhece lá a nossa casa, os trabalhos que a gente faz e os que estão temporariamente suspensos, né? Mas os trabalhos que a casa realiza de caridade. A gente faz um trabalho de quê? São os pedidos de saúde.
as irradiações. As irradiações de saúde, de proteção, de abertura de caminhos, tudo isso. Esse trabalho está permanente. Fazemos as preces pelos desencarnados e estamos com os passes individuais que a gente faz questão de manter. O passe nós fazíamos daquela forma antes, mas a gente, quando pôde voltar à forma original do trabalho da casa, a gente voltou. E a gente sente falta disso. A gente sabe que os assistentes sentem falta disso, dessa fluidificação de água, esse trabalho todo. E estamos suspensos. Os trabalhos de desobsessão, suspenso, assim, entre aspas, um trabalho fixo, porque quantas vezes a pessoa vem tomar passe, tem que fazer um trabalho mais forte, porque a gente não pode deixar a caridade pela metade, não podemos deixar que a pessoa chegue e saia do mesmo jeito que chegou, tem que estar sempre melhor, tem que sair melhor. Se chega passando por uma influência espiritual, nós temos que trabalhar, atender aquele irmão para que aquela pessoa saia melhor dali, né, do nosso ambiente. E em breve nós esperamos no ano que vem voltar com outro trabalho de desobsessão, as salas de tratamento, tudo isso nós estamos trabalhando dentro de uma programação prévia. Assim foi a reabertura da casa, assim foi o reinício de passes, tudo isso. Nós estamos dentro de uma programação e de acordo com a evolução da pandemia, né? Porque nós temos que cuidar de nós e cuidar daqueles que frequentam a nossa casa. Verdade. Nós temos ali também a doação de cestas básicas para as famílias necessitadas, o Natal das crianças, né? Então, estamos fazendo esse ano um Natal de crianças de um bairro lá de Teresópolis, né? Também com a distribuição de alimentos. Nem vou falar que foi uma cesta básica, porque não dá para, o que nós temos recebido, não dá para formar uma cesta básica, mas dá para formar uma ajuda para que tenha pelo menos uma noite de Natal, um almoço de Natal, tenha condições de servir alguma coisa, né? E o nosso atendimento fraterno, né, Bira, que a gente tanto divulgou aí e atendeu tantas pessoas durante a pandemia, pessoas do Brasil inteiro. Tivemos tanta procura, né? A procura. Hoje não temos muito. Não sei se as pessoas estão... A gente fala, as pessoas às vezes procuram a gente, mas ao mesmo tempo se recuam, não querem abrir o seu problema, porque ninguém pode ajudar se você não souber, ou mais ou menos o que você precisa, né? O que a pessoa está precisando para ela. Sim. Então, o nosso atendimento diminuiu bastante. Sim. Durante a pandemia que a gente teve uma procura muito grande, né, de pessoas de vários estados, né, vários atendimentos. Tivemos atendimento do norte, atendimento de Mato Grosso, de Minas. Sim, Goiás, Minas. Mas nosso trabalho a gente cumpriu, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que agora com a retomada, né, das atividades, aí, depois desse período caótico de reclusão, né, da pandemia, as coisas voltaram ao normal e as pessoas voltaram a viver com mais intensidade, trabalhar com muita intensidade, e aí de repente a falta de tempo também, né, para se dedicar um pouquinho para a espiritualidade ou para um cuidado pessoal deve estar interferindo também. Isso. A gente tem uma dificuldade muito grande nas sessões de segunda-feira, porque a maioria dos nossos médios trabalham, e a sessão de tarde ela é muito procurada pelos assistentes, mas a gente não tem um grupo grande de médios que possamos dar assistência. Sim. E ao mesmo tempo, no nosso grupo em desenvolvimento, também o nosso grupo são pessoas
que trabalham fora. Então também, apesar de alguns já estarem preparados para sair do grupo, não podem prestar o trabalho no dia que mais a casa necessita. É isso aí. Tá. A gente fica com uma certa carência de médios nas segundas-feiras, com certeza. E a gente ainda tem lá na casa também o nosso bazar, a venda de livros, tem o bazar de roupas. A venda de livros, o bazar está paralisado. Porque a Aparecida que cuida do bazar, por problema de saúde do marido dela, está temporariamente afastado, né? Temporariamente afastado. Então, o bazar que ajuda também, porque além de atender, ele ajuda financeiramente a casa. O bazar tem sido um meio de ajudar a casa. Certo? Mas, em breve, a gente deve estar. É um trabalho difícil de você encontrar pessoas disponíveis. Difícil mesmo. Bazar pelo tipo de material que recebe. Sim. Então, é difícil você ter gente que se dispõe a trabalhar no bazar. É verdade. Isso Ô Bira, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do funcionamento da nossa casa agora na reta final, nesse final de ano, dos encerramentos das atividades. A gente pretende encerrar as atividades no dia 16 de dezembro, uma sexta-feira. Uhum. Reabrir no dia 16 de janeiro, que é uma segunda-feira. Certo? Tá. A casa, nós precisamos ter um descanso. A gente precisa fazer também algumas coisas na casa, que temos que estar com a casa fechada para fazer alguma coisa que precisa lá. Então esse período nós vamos usar para isso. Mas temos em janeiro, está reabrindo e até com mais força. Sem dúvida. Com todo o nosso trabalho, com toda a nossa dedicação e o nosso amor aí, né? Para prestar essa caridade aos necessitados. Não só do plano físico, mas também aos desencarnados, né? Do plano espiritual. A gente precisa, desse período de férias, ter ciência de que nós estamos assistidos. A espiritualidade está nos assistindo permanentemente, né? Então, isso aí, a gente tem que ficar tranquilo com relação a isso. É isso aí. Vamos. É isso. Quer dar mais algum recado, Bira, para nossa casa, para os nossos assistentes? O recado é que a gente, como a gente já falou antes, precisamos que os assistentes tragam mais sócios. Precisamos que tragam mais sócios. Convidem seus amigos, convidem para vir conhecer a nossa casa, convidem, mostrem a força de nossa casa, o que a gente pode ajudar, quantas pessoas chegaram na nossa casa e saíram bem. Não é que a gente vai resolver tudo que é problema, porque nós não fazemos milagre nem nada, mas damos sempre uma palavra, como diz um oncologista que está me tratando, ele diz que não tenho religião, mas o pouco que eu tenho lido de algumas coisas, o espiritismo é aquele que me dá melhores respostas a tudo da vida. Então, é um exemplo, né? Quer dizer, sim. O espiritismo, ele leu diversas coisas e falou para mim, o espiritismo é o que me traz melhores recomendações, melhores respostas aos meus problemas e aos problemas da humanidade. Então, nós estamos lá para isso, né? É isso aí, de braços abertos, né? Lembrando que agora, durante esse recesso, a gente também suspende os nossos estudos pelo grupo de WhatsApp, né? E logo depois a gente retoma, finalizando o estudo do livro de Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. E aí, finalizando esse livro, a gente dá início ao estudo de uma nova obra, que ainda não foi selecionada, mas que a gente está aqui
estudando aí qual será, e em breve a gente divulga. E as palestras presenciais também é nosso estudo da doutrina espírita, que acontece às quartas-feiras, e sexta-feira palestra que vai ao ar também pelo nosso canal do YouTube. Mas também nesse período a gente também estamos suspensos. O que a gente pode fazer durante esse período de recesso, nós vamos repostar algumas palestras para que não fique sem nenhuma, e que a pessoa possa assistir uma palestra e logo em seguida acessar o passe virtual, a pessoa se sentir fortalecida, conectada, com a nossa casa. A gente vai, nesse período da casa fechada, transmitir algumas palestras já passadas e o passe virtual que tem atendido a muita gente. Isso aí. Que a gente possa agora, nessa reta final, aí, nesse ano novo, manter a nossa vibração elevada, manter a nossa conexão com a falange da nossa casa, sempre conectada, Irmã Zarabatana, Corumbá, Curicuri. Sempre tem em mente que nós temos essa proteção, como o Vira acabou de falar, e que a gente não esqueça também desse sentimento maior do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, que a gente lembre dos seus ensinamentos e também consiga colocá-los em prática cada vez mais. Eu queria sugerir, sempre Zarabatana sempre manda que a gente, no último dia de ano, tenha uma flor branca dentro de casa. Uma flor branca. Então, ela nunca fala em quantidade, mas que a gente tenha uma flor branca na nossa mesa, dentro da nossa casa. Então eu queria sugerir isso, que coloquem uma flor branca na sua casa, elevem seu pensamento ao nosso Mestre Jesus, peçam vibrações para sua casa, para sua família, para o seu país mesmo, que o nosso país está precisando muito de vibração boa. Então façam isso, a flor branca, elevem seu pensamento, porque tenho certeza que vamos ter uma força sempre ao nosso lado, nos trazendo mais vibrações boas, certo? É isso aí. Bira, muito obrigada pelo bate-papo. Você é um grande exemplo para a gente na nossa casa, um exemplo de resiliência, de força, de perseverança. Muito obrigada pela sua dedicação. Você é uma inspiração para todos nós, médiuns da casa, e com certeza para toda a assistência também, todos os frequentadores. Então eu agradeço de coração aqui, em nome de toda a falange, de toda a equipe, do corpo mediúnico da nossa casa. Eu agradeço aí por tudo que você faz por todos nós, e mais uma vez obrigada aí pelo nosso bate-papo. Certo. Mas a gente tem um compromisso com Zarabatana, e enquanto estivermos aí, o compromisso vai ser cumprido. É isso aí. Muito bom a gente guardar essa história da nossa casa, da falange da casa, do nosso lar. É muito importante. Obrigada então, Bira, mais uma vez. Boa noite a todos. Vamos encerrar então fazendo uma pequena prece, levando o nosso pensamento, pedindo que o Mestre Jesus esteja conosco, nos iluminando, nos abençoando durante esse final de ano, a noite de Natal. Pedir que Irmã Zarabatana, Corumbá, Curicuri também esteja conosco, nos cercando, abençoando os nossos lares, nossos familiares, que a gente consiga ter mais amor pelo próximo, trazer um pouco desse espírito natalino para o nosso dia a dia, e que consiga também prestar cada vez mais caridade. Esse é o nosso lema, Bira? A gente está sempre prestando a caridade. Fora da caridade não há salvação. Que assim seja. É amor, caridade e sinceridade. Amor, caridade e sinceridade, isso aí. Perfeito. Obrigada, Bira. Uma boa noite a todos. Uma boa noite para você também. Boa noite.